para falar um pouco mais sobre esse impacto da decisão de hoje do Banco Central sobre queda na taxa de juros, queda simbólica, mas queda, a gente conversa com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Tem reunião do Copom, tem Rafaela Vitória. Isso é muito bom. E eu sempre começo perguntando para você como é que você viu a decisão. Mas dessa vez, Rafaela, eu acho que é importante, com essa guerra que nós temos no radar, te perguntar sobre o risco da próxima reunião do Copom, de avaliar que o corte foi cedo demais, que não era para ter sido feito nesse momento ou esse corte de 25 e voltar atrás. Como é que você acha que a gente pode... É difícil ter bola de cristal, eu sei disso, mas olhando para frente e olhando como essa guerra se desenrola neste momento. Rafaela, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, foi um momento bem crítico aí para começar esse processo de flexibilização da política monetária. Como você bem colocou, foi um corte simbólico. Na reunião passada, o Copom deixou mais claro a intenção de iniciar esses cortes. No comunicado de hoje, ele até dá a entender que a intenção de cortar talvez fosse de um corte maior, mas por conta da mudança de cenário, no final a gente só saiu com um corte de 25 pontos base, 0,25 pontos percentuais, o que é um corte bastante restrito. Na nossa opinião, o Copom já podia ter iniciado esse corte até mesmo em janeiro. Esses Aham. sinais de desaceleração da atividade são bem claros. A política monetária tem essa defasagem, né, como foi bem explicado, demora para atuar, e a gente tem outros sinais também no cenário, como sinais de aperto de crédito, como a gente viu notícias recentes de grandes reestruturações. O mercado de capitais vai passar por um momento de menor apetite a risco, o crédito tende a crescer um pouco menos esse ano. Então, sim, temos sinais de desaceleração da atividade. Podemos cortar juros, sim. Os juros estão num patamar bastante restritivo. O corte hoje foi até simbólico, poderia também ter sido aí de 0,50 se o Copom tivesse um cenário um pouco menos incerto do que a gente teve. Os próximos passos, no nosso entendimento, são passos nessa mesma linha. São cortes. Quando ele fala que o processo aí de calibração ele deve continuar. Ficou em aberto se vai ser 25, se dá para acelerar para 50. Precisamos aí aguardar Sim. um pouco mais aí de firmeza no cenário. Deixa eu colocar na nossa conversa, Rafaela, a nossa analista de economia aqui do Prime Time, a Lucinda Pinto. Lucinda, por favor. Boa noite, Rafaela. Eu queria perguntar a respeito do comportamento do câmbio, que apesar de toda essa instabilidade, né, a gente tem visto o dólar aqui no Brasil relativamente bem comportado. Você acha que essa pode ser uma razão para o Banco Central continuar o corte de juros ou eventualmente até acelerar em algum momento? Sim, a gente hoje tem uma situação de balança comercial bastante favorável, principalmente com o aumento do preço do petróleo. O Brasil é um país exportador de petróleo, e isso tende a fortalecer a nossa moeda em relação às demais. Então, a gente pode ver até uma continuidade quando a gente tiver um pouco mais de definição no cenário. É um momento de aversão a risco, o dólar se fortalece em relação a todas as moedas, mas o real também pode ganhar um pouco mais de força nas próximas semanas. O que a gente chama de termos de troca, né, da nossa balança, são mais favoráveis nesse cenário. A gente exporta mais petróleo, então o fluxo de dólar tende a ser um pouco maior. E isso, sim, pode ser um contrapeso para o potencial aumento da inflação de combustíveis, um câmbio um pouco mais valorizado. Contribui, sim, se a gente lembrar, na reunião passada, o câmbio usado nas projeções tinha sido de 5,35, e agora o câmbio foi menor, foi mais próximo de 5,20. Então já tem até uma certa valorização embutida nessas projeções. Mas o fato é que o choque do petróleo, ele tende a ser um choque temporário. A gente vê isso nas próprias projeções do BC, que se parecem muito com as nossas aqui também. Você tem uma inflação um pouco maior esperada para 26, né? Então o impacto do petróleo agora é maior, mas para 27 esse impacto ele se dissipa, né? Ele perde força ao longo do tempo, né? Então o que ganha mais força, o que continua tendo mais força, é a restrição monetária bastante significativa
com juro ainda nesse patamar de 14,75. Você chegou a falar rapidamente disso, só queria aprofundar um pouco mais, Rafaela, se esse movimento que nós vimos hoje do Banco Central, de alguma forma destrava o crédito ou se a gente está longe disso ainda? Ainda não, né? Uma redução de 25 para uma taxa de 15, Aham. uma redução de 0,25, né, para uma taxa de 15, ainda é uma redução pouco significativa. Vai levar um tempo para a gente ter um pouco mais de apetite a risco no mercado e para o crédito ter uma aceleração um pouco maior. Além disso, o que a gente precisa ver para melhorar a situação do crédito é o serviço da dívida, tanto das famílias quanto das empresas, reduzirem. E isso só vai acontecer com uma redução dos juros um pouco mais significativa. Nesse momento, é um bom início, é uma boa sinalização, mas a gente ainda está num processo inicial para ter um alívio no crédito. A gente precisa um pouco mais de tempo para a política monetária fazer efeito. E para essa decisão, Rafaela, você entende que o que pesou mais foi a inflação está sob controle, convergindo para a meta, ou realmente tem uma pressão aí por crescimento, uma preocupação maior com a atividade econômica? Acho que nesse momento a dúvida sobre o impacto do petróleo na inflação pesou um pouco mais. A gente pode ter uma combinação desses fatores, infelizmente, que é uma atividade desacelerando com inflação acelerando. Acho que esse é um cenário bastante negativo, um cenário parecido com o que a gente também viu o Fed enfrentando hoje na sua apresentação sobre a decisão da política monetária lá. Então, é importante ter cautela nesse momento. A gente pode ter os dois impactos nesse primeiro momento, né? Tanto a atividade desacelerando quanto a inflação reacelerando por conta do impacto dos combustíveis, potencialmente de alimentos também. Por isso, esse fator de cautela. Mas esse é um impacto transitório. E o impacto da atividade econômica tende a ter um efeito um pouco mais prolongado, porque o aperto de juros já acontece há 4 anos e ele está num patamar bastante significativo. É isso. Nós conversamos com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, muito obrigado. Um dia você vai voltar para cá para falar que a taxa de juros desabou, foi para 13, 12, 11, até voltar para um único dígito. Mas eu acho que vai demorar isso ainda, né? Quem sabe até o final do ano a gente chega próximo dos 12. Sempre otimista, Rafaela Vitória. Muito obrigado, Rafaela. Ficou brincadeira. Boa noite e agradeço também a Lucinda Pinto, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado, Rafaela. Boa noite a todos.